Padre. Os padres podem ser vistos se aproximando da colmeia Sola Mira. Assim que conseguem entrar, Black Hat observa que há algo errado, mas o padre é inflexível em suas ordens de encontrar a rainha, então eles seguem em frente. Eles ouvem alguns barulhos à frente e preparam suas armas, quando, de repente, percebem que é uma armadilha, pois seus companheiros são puxados para o subsolo. Alguns deles são capturados, enquanto outros escapam em direção à luz do dia. No entanto, ao chegarem ao último túnel, o padre não consegue evitar que Black Hat seja capturado. O mundo dos padres sempre foi habitado por vampiros. Uma guerra sangrenta entre humanos e vampiros foi travada por eras, destruindo não apenas uns aos outros, mas também o próprio mundo. Enfrentando a extinção, os humanos recuaram para cidades muradas sob a proteção da igreja. Para se defenderem, criaram a arma definitiva contra os vampiros, os padres. Eram guerreiros poderosos, treinados na arte do combate vampírico, que dizimaram a ameaça dos vampiros. Os remanescentes foram colocados em reservas, e a igreja dissolveu os padres. Apenas alguns deles permaneceram, integrados a uma sociedade que não precisava mais deles, caindo na obscuridade junto com os vampiros. Muitos anos depois, Owen perfura o solo para verificar os níveis de radiação. Ele diz à esposa, Shannon, que segundo suas descobertas, eles podem começar a plantar. Lucy chega em casa e imediatamente faz um comentário malicioso sobre a comida cujo cheiro sente. Owen pergunta onde ela esteve e ao ouvir que esteve na cidade, fica bravo, pois ela desobedeceu sua ordem. Ela retruca dizendo que tem idade suficiente, mas ele insiste que essa regra se aplica ao local onde vivem. Sacrifícios precisam ser feitos ali. Lucy se irrita porque se sente como uma prisioneira no posto avançado em que vivem. Shannon interrompe a discussão e os faz rezar, acalmando os dois efetivamente. De repente, o chão treme, e Lucy fica assustada. Owen olha para fora e vê um bando de vampiros se aproximando da casa. Ele diz às mulheres para descerem. Shannon abre o esconderijo e leva Lucy para dentro, pedindo que não grite, independentemente do que ouvir. Ela permanece na casa para ajudar Owen. Lucy escuta tiros e os gritos de seus pais sendo despedaçados pelos vampiros. A escotilha se abre e alguém entra, aterrorizando Lucy. O horizonte de Catedral City pode ser visto. Ainda está sob a proteção da igreja. Seus habitantes estão constantemente sob o olhar do clero governante. Enquanto o padre caminha entre as pessoas, os sinos da igreja tocam e todos param para prestar homenagem. Uma voz desencarnada anuncia que ir contra a igreja é ir contra Deus. O padre entra em um confessionário automatizado. Ele implora por perdão de seus pecados, e sua voz é reconhecida pela máquina. O Monsenhor Orellas aparece na tela e o padre imediatamente faz sua confissão. Ele tem sonhado com a guerra contra os vampiros e com o momento em que não conseguiu salvar um de seus homens. O padre começou a questionar e duvidar de sua fé. O Monsenhor responde que o diabo tem muitas formas e que a forma de combatê-lo é através do sacrifício pessoal e do trabalho. Em seguida, prescreve-lhe orações de contrição. Mais tarde, ao retornar para casa, o padre entra em um elevador com uma mulher e seu filho. O menino pergunta sobre sua tatuagem, mas a mãe diz que ele não deve falar com padres. Ao chegar ao seu apartamento, o padre percebe que está sendo seguido e rapidamente derruba o homem. Rick se apresenta como o xerife da cidade onde Owen morava. Ele informa ao padre que seu irmão foi ferido, Lucy foi levada pelos vampiros e Shannon foi morta. Rick diz que Lucy o descreveu como um herói de guerra, o melhor matador de vampiros. Ele pede sua ajuda para resgatá-la, mas o padre diz que não pode simplesmente partir. Ele vai até o clero governante pedir a reinstauração de sua autoridade como padre. O Monsenhor Orellas, já informado por Monsenhor Chamberlain sobre seus problemas, ouve sua solicitação. O padre afirma que sua família foi atacada por vampiros, mas o Monsenhor ri, garantindo que nenhum vampiro escapou das reservas. Orellas acredita que se trata de bandidos do deserto e que o xerife está enganado. Ele insiste que não há mais ameaça vampírica. Chamberlain tenta argumentar, mas o Monsenhor proíbe o padre de abalar a fé dos cidadãos. Questionar a autoridade do clero é absolutamente proibido. Se ele desobedecer, será destituído da ordem e excomungado. Enquanto isso, em um trem em alta velocidade, Lucy é mantida em uma gaiola pelos vampiros. Ela é provocada por um deles até que Black Hat aparece. Ele diz que a gaiola é para protegê-la. Lucy responde que seu tio, o padre, virá atrás dela e dele. O que ela não sabe é que Black Hat está contando exatamente com isso. Monsenhor Chamberlain diz ao padre que sua decisão é final, mas lamenta que após tudo que ele sacrificou, não tenham lhe dado ouvidos. Chamberlain acredita que a guerra foi vencida há muito tempo, mas o padre discorda. Quando o clero recusa sua ajuda, o padre decide agir por conta própria. Ele derruba os oficiais do bar em questão de segundos e se prepara para partir. O padre embarca em sua nave e cavalga para fora de Catedral City, deixando para trás os últimos vestígios do mundo humano. Ele entra na paisagem desolada do deserto, pronto para enfrentar os vampiros e resgatar Lucy. Com uma velocidade incrível, ele chega ao posto avançado de seu irmão. O padre entra na propriedade destruída e encontra uma foto da família de Owen. O xerife acha que ele está saqueando, mas quando percebe que é o padre, fica feliz em vê-lo chegar. Eles vão juntos para a cidade. Assim que chegam, o xerife tira um vendedor de sua cidade por tentar vender armas falsas para seu povo contra os vampiros.
Os moradores da cidade protestam e dizem que precisam das armas, mas Hicks diz a eles que não há mais vampiros. Mais tarde, ele e o padre conversam enquanto esperam um médico deixá-los ver Owen. O padre entra e senta-se ao lado dele. Owen pergunta por que ele nunca voltou, ao que ele diz que não poderia mais. Quando Owen lamenta que não conseguiu salvar Shannon porque não tinha seu dom, o padre o conforta dizendo que ele deu a ela uma vida que ele não podia. Ela nunca se esqueceu dele. Owen implora que ele prometa que encontrará Lucy e matará todos os vampiros. Mais tarde, o xerife diz ao padre que o clero está procurando por ele e que eles não permitem o resgate de Lucy. Ele diz que quer se juntar ao grupo de resgate do padre, mas ele o testa recusando. Hicks pega uma bala e a corta ao meio no ar com uma faca. O padre pergunta se ele é bom com uma arma e ele diz que é ainda melhor do que com uma faca. Antes de sair da sala, ele pergunta ao padre por que ele está preparando as balas, já que eles não usam armas e ele responde: as balas não são para mim, são para você. De volta à cidade da catedral, um esquadrão de padres foi chamado para os monsenhores. Suas ordens são para trazer o padre, vivo ou morto. A sacerdotisa não gosta dessa ordem, mas eles ainda cavalgam. O padre comparece ao funeral de seu irmão, que foi sepultado ao lado de Shannon. Hicks se junta a ele no posto avançado de Owen e pergunta o que ele encontrou. O padre encontrou pegadas que não correspondem nem aos vampiros nem aos seus familiares. Eles começarão a busca na direção de onde vieram. Os dois cavalgam até a reserva de vampiros mais próxima. O xerife diz que eles são uma tribo caída. Eles não terão muito tempo, pois o sol está se pondo. Assim que entram, eles veem que não há guardas lá e que o lugar está cheio de familiares ilegais. O xerife explica que a maioria dessas pessoas são familiares voluntários, querendo ser infectados eventualmente. Eles se aproximam de um familiar e ele diz que o padre não é bem-vindo lá porque suas terras são protegidas. O xerife diz a ele o que eles estão procurando e o familiar diz que ninguém passou pela reserva. Eles abrem o portão principal e entram, encontrando o lugar em um estado terrível e os corpos dos guardas espalhados no chão. O padre entra em uma cela e interroga um familiar, ameaçando de que ele abrirá o caixão de seu mestre se ele não disser onde Lucy está. De repente, um grupo de familiares aparece, pronto para lutar. Eles atacam o xerife que corre para fora, apenas para ser atacado pelo outro familiar. O padre aparece bem a tempo e mata os familiares, exceto um. Ele o interroga, mas ele defende os vampiros e faz o padre ser um monstro. O sol começa a se pôr e ele diz que é tarde demais, porque a noite é o tempo deles. Assim que o sol se põe, os vampiros saem de seus caixões e imediatamente cercam o padre e o xerife. O padre pega uma bíblia e começa a ler, mas imediatamente puxa armas de entre as páginas e as usa para matar dois dos vampiros. Ele luta contra outro, enquanto Hicks tenta atirar em um, mas quando ele é dominado, o padre mata aquele também. De repente, um dos vampiros solta um grito e foge. O padre retorna ao familiar e pergunta novamente. Ele diz que eles a levaram para o oeste, mas que ele nem sabe o que está por vir. O vampiro volta e ataca o padre. Eles lutam e caem dentro dos limites da reserva. Hicks espera com sua arma em punho, mas o padre é o único a sair vivo. Os dois falam sobre o que devem fazer e o padre diz que a colmeia Sola Mira está no oeste. Hicks pensou que todas as colmeias foram destruídas, mas ele diz que eles ainda devem verificar e talvez se eles encontrarem os vampiros desaparecidos da reserva, eles também encontrarão Lucy. Então ele dá a Hicks algumas dicas sobre como matar vampiros, porque eles não se movem como humanos. Se ele quiser matar um, ele precisa antecipar seus movimentos. Enquanto isso, o vendedor da cidade faz uma visita a Black Hat para lhe dar algumas informações. Ele pede alguma compensação, mas Black Hat ameaça beber seu sangue, então ele lhe dá as informações de qualquer maneira. O vendedor diz a ele que o padre apareceu na cidade depois que eles levaram Lucy e que ele estava com o xerife. Black Hat diz a ele que ele se saiu bem, mas ainda bebe seu sangue e o transforma em um familiar. Simultaneamente, Priest chegou ao posto avançado e está em seu encalço. O padre e o xerife cavalgam para o oeste. Durante uma pausa, o padre pergunta se seu irmão sabia que Hicks estava com Lucy, ao que ele responde que não. E a sua pergunta se ele a amava, ele responde que sim. O padre diz a ele que se ela estiver infectada, ele a matará. O xerife diz que não permitirá que ele faça isso. Finalmente, eles chegam à colmeia e escalam suas paredes. Assim que entram, o padre tem lembranças da época em que esteve lá durante a guerra. Ele acende a colmeia e diz ao xerife para atirar em qualquer coisa que apareça e não seja ele. O padre desce no poço. Hicks encontra um brinquedo enterrado sob a terra e explora o nível da colmeia em que ele está. Uma criatura aparece atrás dele. Enquanto isso, o padre investiga os túneis da colmeia. Ele vê alguém correndo por ele e o segue. Quando ele vê uma luz no fim de um túnel, ele é atacado por Priestes. O padre pergunta a ela o que ela está fazendo lá e ela diz a ele que foi enviada pelo clero. Ela e os outros se separam na reserva. Ele diz a ela que não teve escolha a não ser quebrar seu voto. Eles ouvem tiros à distância. Quando encontram Hicks, o padre diz a ele que a criatura é um guardião da colmeia, que é grande demais para descer até lá. O padre e Priestes saltam para lutar contra ela. A criatura derruba o padre e corre atrás de Priestes. Ela o circula de cima esperando para atacar. Eles trabalham juntos para chegar até a criatura e o padre é quem dá o último golpe. De repente, a criatura acorda e Hicks atira nela. Mais tarde, os padres conversam, enquanto Hicks guarda a entrada. O padre pergunta por que haveria um guardião em uma colmeia abandonada. Então ela diz a ele que o xerife tentará impedi-lo de matar Lucy se ela estiver infectada. O padre acha que ele não seria capaz. Eles falam sobre o que fizeram depois da guerra e compartilham suas dificuldades.
Ela diz a ele que não o acolherá, mas que veio lá para avisá-lo. Ela, assim como ele, está sofrendo por causa da guerra. Nos bons momentos, porém, ela pensa nele. Os três continuam explorando a colmeia e chegam a uma nova seção reconstruída. Eles entram e encontram uma colmeia enorme, feita para um novo exército. O único problema é que não há ninguém lá. Enquanto eles continuam a investigar, a sacerdotisa diz a Hicks que o padre foi levado muito mais tarde pelo clero e seu sacrifício foi maior do que para a maioria deles. Ele caminha até eles dizendo que o ar está mudando e eles encontram uma saída enorme olhando para a cidade de Jericó, para onde os outros padres estavam indo. Simultaneamente, o trem vampiro chega à estação de Jericó, para a descrença do homem que trabalha lá. Ele para bem na frente dele, mas ninguém sai. Quando ele vai verificar a porta, um vampiro mata-o. Então Black Hat sai, chamando os outros para começar a caçada. Uma família está ouvindo música quando um vampiro invade sua casa e mata o pai. A cidade inteira está sob ataque do exército de vampiros, enquanto Black Hat conduz como uma ópera. De repente, os três sacerdotes que estavam atrás do padre chegam e o enfrentam. Ele derruba o primeiro sem problemas. Black Hat pergunta aos dois restantes se eles querem se juntar a ele. Na manhã seguinte, o grupo chega à cidade e encontra destruída. Eles se separam para vasculhar os prédios. O padre encontra dinamites. E o padre entra em uma casa vazia. Hicks e o padre se encontram e ele diz a ela que não há mais ninguém. Ela diz que havia muitas bocas para alimentar. Eles encontram o padre no meio da cidade, rezando na frente dos corpos dos outros padres. Ela se junta a ele no chão. Hicks pergunta que tipo de vampiro poderia ter matado 3 deles. Padre responde que é algo que eles nunca viram antes. Então ele percebe como os vampiros podem ter desaparecido da cidade antes do nascer do sol. Eles vão para a estação de trem, onde Hicks diz a eles que o trilho vai até as cidades e Jericó é a última parada no deserto. Priestes e o padre percebem que a coisa toda era um plano sistemático para tirar os padres das cidades, para que todo o exército de vampiros possa derrubar as cidades indefesas. Ela mostra a dinamite e faz um plano no qual ela derrubará a ferrovia e os dois tirarão Lucy do trem. Enquanto isso, Black Hat oferece comida para uma Lucy muito cansada e machucada. Ele diz a ela que quer o que todos querem, ser livre para viver sem a penalidade do pecado. Lucy pega uma faca e a esconde. Então pergunta a ele o que ele é. Ele explica que acha que os vampiros são mais puros que os humanos e que ele é aquele que limpará o mundo impuro. Black Hat acrescenta que ela e o padre o ajudarão a fazer isso. De volta a Jericó, Hicks pergunta a Priestes como o padre pode matar Lucy se ela está infectada quando ela é sua própria carne e sangue. Ela diz a ele que se tornar um familiar significa que ela não é mais carne e osso de ninguém. Antes de deixarem a cidade, eles queimam os corpos dos outros 3 padres. A sacerdotisa diz ao padre para lembrar que seu poder não vem da igreja, mas de Deus. Ela o ama e diz a ele que uma parte dela esperava que a morte de Shannon o libertasse finalmente, então o deixa com uma arma especial. Eles viajam juntos em direção ao trem e param para supervisioná-lo, quando Hicks ameaça matá-lo se ele não prometer que não matará Lucy se ela for transformada. Ele está confuso sobre por que ele se importaria. A sacerdotisa diz que Lucy é sua filha, que era apenas um bebê quando o clero o levou. Ele a deu a Owen e esse foi seu sacrifício. O padre diz a ele que se ele o matar, ele não será capaz de salvá-la sozinho, mas eles só podem fazer isso juntos. Conforme eles se aproximam do trem, o padre diz à sacerdotisa para explodir os trilhos, independentemente de eles ainda estarem nele. Hicks entra no trem pela parte de trás. Ela sai na frente e cavaleiros familiares vão atrás dela. A sacerdotisa aciona seu nitro drive e escapa deles. Hicks entra em uma camada de vampiros e o padre sobe no topo do trem, onde Black Hat está esperando por ele. Black Hat explica ao padre perplexo que a rainha vampira o transformou em um vampiro humano e pede que ele se junte a ele para que eles possam retornar à cidade como irmãos. O padre pergunta sobre sua filha e ele diz que ela está esperando sua decisão. Ele o ataca, mas Black Hat desvia seu ataque e diz que ele é mais forte do que ele agora, então ele não pode vencer. Enquanto isso, Priestes coloca os explosivos nos trilhos e os arma, enquanto vê os cavaleiros chegando. Ela se prepara para lutar contra eles e se envolve com eles instantaneamente. Ela mata todos eles em um incrível feito de poder e técnica. De repente, ela percebe que um dos familiares desmontou o detonador e ela cria um novo plano. O padre e Black Hat estão lutando no trem, quase se igualando em habilidade e força. Mas o vampiro sempre encontra vantagem. Ele pede ao padre para se juntar a ele novamente, mas ele se recusa e atira seu punho em sua direção, com Black Hat desviando de todos os seus movimentos. Ele derruba o padre e pensa que o empurrou para baixo dos trilhos, mas ele se agarra à chuva. Simultaneamente, Hicks está navegando pelo trem e escapa de uma colmeia de vampiros despertando. Então ele corre para Lucy, sendo levada por um familiar. Ele quer explodir a porta quando o padre abre caminho para dentro do trem. De repente, os vampiros entram no vagão do trem e Hicks atira neles primeiro, depois faz buracos no teto para a luz do sol entrar. Eles vão atrás de Lucy pelo trem, e quando finalmente a alcançam, Black Hat os impede de chegar até ela, jogando Hicks para fora do trem. Hicks encontra a motocicleta de um familiar. O padre está sendo destruído por Black Hat, mas Lucy consegue se livrar das garras de seus captores e ateá-lo fogo. Então ela vai atrás do vampiro, que diz a ela que o padre é seu pai. Eles lutam novamente e ele esfaqueia o padre em uma parede. Black Hat tira Lucy do trem e deixa o padre para queimar.
Ao mesmo tempo, Priestes montou os explosivos em sua motocicleta e cavalga em direção ao trem. O padre acorda e se levanta da parede. Black Hat está pronto para morder Lucy, quando ele aparece de repente e o ataca. Ela cai, mas ele a agarra a tempo. Eles balançam na lateral do trem e Black Hat se prepara para empurrá-los para fora, quando eles veem Priestes se aproximando. Ela pula da motocicleta quando ela atinge o trem e o padre pula dele, segurando Lucy, ao mesmo tempo. O trem é dizimado junto com todos os vampiros nele. Hicks vê a explosão e corre em sua direção. Ele chega e encontra o padre e Lucy vivos. A garota pula em seus braços. Priestes caminha em direção a eles e o chapéu de Black Hat cai no chão. Mais tarde, o padre entra em uma missa realizada por Monsenhor Orelas. Ele se aproxima dele enquanto o menospreza por ter voltado. O padre joga uma cabeça de vampiro na frente de suas pernas e diz a ele para verificar o trem em chamas do lado de fora da cidade. Ele diz que a rainha vampira não estava entre eles. Orelas o chama de charlatão e uma ameaça. O padre diz que a guerra com os vampiros está apenas começando. Gostou deste vídeo? Curte e comenta qual tema do próximo vídeo você quer ver.